Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus estamos aqui com muita fé, com muita esperança, com muita determinação, que Deus é bom, Ele está no controle de tudo e certamente Ele vai dar a cada um de nós graça, capacidade, habilidade. O favor de Deus será sobre nós. Eu já declaro e profetizo para você que crê em Deus, você que está conectado com o agir de Deus nesta manhã, eu declaro que o favor de Deus e o favor dos homens venha sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre suas atividades do dia de hoje. Nós chegamos na nossa querida sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje um dia bonito, né? Dia 22. Esse número é bonito, hein, pessoal? Guarda esse número, é bonito, hein? 22 de agosto, hein? Que legal, né? 22 de agosto de 2025, sexta-feira, estamos aqui fechando mais um bloco aqui, mais uma semana. Nós estamos aqui com vocês pela Marumbi AM de Curitiba, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. E está comigo na sonoplasta, assim que fala, sonoplastia aí, o nosso querido Flávio Torres, né? Sempre com a gente aqui neste mês de agosto, e eu tenho certeza que Deus fará maravilhas no dia de hoje. Lembrando, amados, estamos chegando em mais um final de semana e nós temos nosso encontro semanal, presencial, aos domingos, né? O próximo domingo agora é dia 24, né? Lembrando que esse mês de agosto ele tem 5 domingos, né? É 5 domingos. E lá no outro domingo, que é o último, é dia 31. Vai fechar o mês bem no domingão, né? Mas domingo agora ainda é o 4º domingo, então dia 24, né? Então domingo agora às 9h30 da manhã. Se você tem interesse de estar com a gente, você é muito bem-vindo, tá certo? 9h30 da manhã, nesse endereço aqui, ó, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Inclusive uma recomendação, né? Às vezes tem uma senhora, uma pessoa que quer ir lá, de repente ela fala pro marido, olha, eu quero ir lá no culto, no hotel, e a pessoa não conhece, não sabe, não entende nada. Ele fala, hotel? Mas não é estranho, né? Então é como ele não sabe. Então quem não sabe de algo, para ele tudo é estranho, né? É tipo assim, então você tem que dizer. E fala, ó, vamos comigo lá então, vamos lá comigo lá, tá certo? E lá a pessoa vai receber uma oração presencial, né? Se tiver precisando de uma unção com óleo, já unge, já com azeite da unção lá, para os enfermos que precisarem, né? Então uma reunião ali em família, num grupo ali pequeno, mas é um grupo ali que está indo e você é bem-vindo, caso queira, aos domingos. Aliás, todos os domingos, né? Todos os domingos. E eu já peço, quem for lá, não vai com expectativa no pastor, vai com expectativa com a sua fé e com Jesus, né? Jesus, nós temos que focar apenas em Jesus. Eu sei que você ama a gente, mas o principal é Jesus e assim vai dando tudo certo. Beleza? Eu amo falar de Jesus. Vou ficar até emocionado. Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele tem o melhor para mim e para você. Aliás, Ele se doou para nos salvar. Deus deu o melhor, Jesus. Nós já temos o melhor, que é Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Maria. Qual é o filho da Maria, da irmã Maria? É Jesus Cristo. Hã? Jesus de Nazaré. Jesus, Ele veio para nos trazer vida, minha gente. E vida com abundância. Que tipo de cristão você é? Hã? Porque eu acredito que quem tem de fato Jesus, ele tem amor pelo próximo. Ele ama as pessoas. Ele ama até o inimigo. Que Jesus fala essas coisas. Essa parte a gente pula, né? Mas não pode pular. O que Jesus fala não pode passar batido. Jesus diz, olha, abençoai os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem. Então, quando a gente se cumprimenta, quando a gente se gosta, quando a gente tem comunhão com pessoas, aí é fácil, porque a gente está no mesmo espírito, na mesma fé. No mesmo espírito, na mesma fé. Mas e quando alguém não está no mesmo espírito, na mesma fé? Eu tenho que ter o amor de Cristo para com esta pessoa. Então eu creio que quem tem de fato Jesus, que tem a presença do Espírito Santo,
Ele pode até ter atrito, conflitos com pessoas. Acontece, eu também já tive atritos com pouca gente. Eu sou ruim de briga. Quem quiser brigar comigo vai brigar sozinho. Eu sou ruim de briguinha. Entendeu? Porque eu não quero brigar com ninguém. Eu quero paz. Eu quero paz. A Bíblia diz assim, ó, se possível, tenham paz com todos. Tá entendendo? Se possível. Porque às vezes não é possível. Se possível. Tá escrito aqui, ó. Se possível, tenham paz com todos. Se possível, tenham paz com todos. Tá escrito. Tá escrito aqui, ó. Romanos, capítulo 12, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, esse texto aqui, ele está encorajando os cristãos a buscarem a paz com todas as pessoas. Ou seja, na medida em que isso estiver ao seu alcance. Entendeu? Demonstrando um compromisso com a reconciliação e a harmonia, em vez de resolver conflitos com vingança. Gente, onde tem vingança vai dar problemas seríssimos. Nós não vencemos o inimigo na vingança. É no amor. É na pacificação. No mês de julho a gente enfatiza a leitura de Provérbios. Claro que você tem que ler a Bíblia e Provérbios qualquer mês do ano, óbvio. Mas a gente lançou um projeto há 10 anos atrás e todo ano, chega em julho, a gente foca o livro de Provérbios, porque tem 31 capítulos e o julho também tem 31 dias, então tudo isso. E você que me acompanha aqui direto, você sabe disso, não é? Mas se você estudar a história de Salomão, o filho de Davi, que sucedeu então o Davi, Salomão teve uma experiência com Deus. E Deus disse para ele: Salomão, peça o que você quiser, eu vou dar para você. Salomão pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. Ou sabedoria e entendimento. E Deus falou: olha, Salomão, você não pediu riquezas, você não pediu vitória contra os inimigos, que no sentido aí as outras nações poderiam se tornar inimigas ali, de Israel, né? Então, você não pediu isso, você não pediu fama, você pediu sabedoria e conhecimento, então eu vou te dar. Deus disse assim: olha, eu vou te dar sabedoria e conhecimento. E Deus ainda falou: mas eu também vou te dar riqueza, etc e tal, e deu mais coisa. Então a bênção de Deus vem um combo, o negócio é gigante. Por que eu estou dizendo isso? Porque Salomão, com a sabedoria que ele teve, que Deus deu para ele, ele governou, reinou, né, como rei 40 anos. 40 anos. E nesse período de 40 anos não teve guerra, porque o homem soube negociar, ele soube conversar com as outras nações, ele soube fazer boas negociações, então houve um reinado de paz. Então quando um líder, seja um líder cristão, religioso, ou um líder na área da política, etc, ou de outro departamento da vida, né? Se ele não tem essa habilidade, ele vai provocar mais confusão, mais desordem. Tá entendendo? Então, tudo que você está vendo que está acontecendo no mundo, a começar na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no Brasil e em outras nações, muitos problemas são por quê? Porque muitos eles não querem a reconciliação, eles não querem a paz, eles querem a confusão. Entendeu? Agora, no contexto aqui tem a ver com os cristãos, tá? Porque essa paz aqui não é apenas uma paz onde não vai ter uma guerra, mas é uma paz interior também, né? Porque ele diz, no que depender de vós, né? Então a gente percebe que essa passagem bíblica, a passagem não exige a paz a qualquer preço, mas sim que se faça o máximo possível para vivê-la. Sempre que a situação permitir e não envolva um compromisso com a justiça ou a verdade. Então, aquilo que você puder fazer, está dentro de algo honesto, correto, faça. A começar no seu lar. Sabe? Às vezes tem famílias
que tem tudo para eles serem felizes, mas eles vivem em pé de guerra. Já viu esse ditado? Em pé de guerra, só um fofocando o outro, confusão daqui e dali, né? Então, que você, se você está incluído numa família disfuncional, uma família assim totalmente, gosta de uma briga, gosta de uma confusão, mas que você não seja essa pessoa, que você seja o pacificador. Se você não pode conversar com elas para pacificar, ore. Porque orar ninguém pode te impedir, a não ser que você não queira orar. Daí é você que não está orando. Então é bíblico nós orarmos pela família, pela cidade, pela nação. Estamos aí clamando, orando, estamos aí incentivando os intercessores a continuarem orando. Oração sempre, enquanto viver, devemos orar, minha gente. Não podemos baixar a guarda. Entendeu? Então você tem que entender isso. Deus deu um chamado para nós. Deus deu uma missão maravilhosa que o anjo não vai fazer. Deus não vai enviar anjo naquilo que é para a gente fazer, minha gente. Para com essa ilusão. Tem gente que parece que quer sentar numa cadeira e ficar só falando, Deus, manda um anjo para resolver isso, manda um anjo para pagar a conta ali, manda... Irmão, isso não existe, irmão. Deus não vai mandar um ser celestial para ficar resolvendo certos problemas que você tem que resolver, que eu tenho que resolver, entendeu? Se Deus não precisasse da gente, não existia gente, né? Não tinha existido gente. E ainda ele fala, crescer e multiplicar. Ele está mandando, continua, é assim que funciona, né? Então você tem que entender isso, você tem que entender, você tem que se compreender. Outra coisa, às vezes você está aí muito confuso porque você está focado só em coisa ruim. Há um ditado que diz assim, diga-me com quem andas e direi quem tu és. Se você só anda com gente mentirosa, que conta mentira assim que só falta passar óleo de peroba na cara da pessoa, então já é um mentiroso, né? Assim, não tem nem vergonha de ser mentiroso. Então você corre o risco de ser contaminado se você não, né? Então quem você ouve? Quem você escuta? Quem você está dando ouvido? Você está sendo mentoreado por quem? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É isso. O apóstolo Paulo, que o importante, eu falei um ditado aqui que é popular, e ditado sempre ajuda a gente a entender as coisas, né? Mas Paulo, ele tem um texto bíblico que ele fala aqui, ó, quer ver? Ele fala, tipo assim, ele diz assim, olha, achei aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, preste atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então é você que vai ter que ter o domínio de não ser contaminado com essas coisas. Entendeu? Porque a Bíblia diz que os nossos corpos, nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. Entendeu? Todo o seu corpo tem importância, desde do couro cabeludo aqui da sua cabeça até a planta dos seus pés, tudo é importante. Porque o povo tem que conhecer a palavra, o povo tem que aprender. Você não pode ficar dependente de alguém, você tem que aprender a andar com as próprias pernas. Você tem que aprender a depender de Deus, obedecer os princípios da palavra. Então, muito cuidado se você está em lugares que não ensina a Bíblia, não prega a Bíblia, não dá um ensinamento saudável e com isso você fica fraco. Por que muitas pessoas, porque a gente está aqui pela graça de Deus, estamos aqui só por essa rádio aqui há mais de 20 anos, estamos a caminho, né? A caminho dos 21 anos aqui. Você acha que eu sou o menorzinho de todos? Aqui na rádio que eu sou o mais miudinho de todo mundo aqui, eu não estou falando de tamanho, de fisicamente. Talvez eu seja insignificante. Mas Deus escolheu esse cara, que sou eu aqui. Aprove a Deus me escolher. Poderia ter colocado outra pessoa no meu lugar. Poderia ter colocado outras pessoas muito sábias aqui, mas não colocou. Por quê? Porque esses sábios eram muito sábios demais.
Desprezaram. Se eu contar algumas coisas para vocês, vocês vão chorar de alegria e talvez de tristeza ao mesmo tempo. Se eu estou aqui onde eu estou, é pela graça de Deus. Se estou permanecendo aqui, não é porque eu escolhi apenas, porque Deus me escolheu. É isso que você tem que entender da sua vida. Vou dizer uma frase aqui que poderá impactar muita gente. Pare de se preocupar com as opiniões dos outros, que não sabe nada da sua vida, não sabe o preço que você pagou para chegar onde você está. Então não dê a mínima para essa gente, essa gentalha, como diz lá o Chaves. Ou o Kiko que fala, gentalha. Com todo respeito a todo mundo. Às vezes precisa, às vezes eu oro, Senhor, eu falei umas coisas lá, mas será que... Falei, às vezes é uma linguagem simples que daí todo mundo vai entender. Entendeu? Se eu quiser falar um português assim cheio de... que você vai ter que ir no dicionário procurar, interpretar aí para saber o significado. Então não, é isso aqui. Então muitos de nós, às vezes a gente não cresce em alguma área porque a gente fica com medo da opinião dos outros. Gente, se você ficar com medo da opinião dos outros, você não cresce em nada. Que nem Jesus Cristo agradou todo mundo e não vai ser eu e você que vai agradar. Se o que você está fazendo tem respaldo da palavra, está sendo certo, então manda ver. Manda ver. Entendeu? Mas você tem que entender que você precisa do Espírito Santo para falar com você, dar sabedoria, direção. Então Paulo disse assim, ó gente, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, às vezes tem coisa que é lícito, mas eu não quero fazer. É um direito seu. Por isso que eu não tenho que pentelhar na vida de ninguém, nem você na dos outros. A pessoa é de maior. A pessoa, ela tem direito de fazer as suas escolhas, suas decisões. Só que é claro, aí cada um tem. Depende do que a pessoa escolhe, vai ter um resultado. Tudo vai ter um resultado. Eu venho falando sobre isso, não é? Então, minha gente, voltando aqui à base aqui, Romanos 12, 8, o apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então já comece aí com a tua casa, com a tua família, não é? Então nós temos que entender o seguinte, esse mandamento aqui, o mandamento de viver em paz, o mandamento não significa, preste bem atenção nisso aqui que pode te esclarecer, preste atenção. Aumenta o volume aí. O mandamento não significa evitar conflitos a todo custo, mas sim promover a harmonia e a reconciliação. Que você seja um agente de paz, em vez de ser um instigador de confusão. Que você seja um agente de paz, que consegue reconciliar ou conciliar, ser o reconciliador, apaziguar os ânimos, né? Entendeu? Então, às vezes a gente não tem como evitar um conflito. Um conflito. Eu já fui chamado de alguns nomes no passado, lá no começo, coisa de 20 anos atrás, alguém dizia assim para mim assim, alguns não tinham coragem de dizer para mim e dizia para minha esposa, mas daí minha esposa contava para mim, entendeu? A esposa, ela conta tudo, entendeu? É assim, casal unido, é isso aí. Então, tinha gente que dizia assim, pastor Edson é muito ingênuo. De vez em quando alguém fala. E tem gente que não fala, mas eu leio na testa do peão. Entendeu? Existe ingenuidade, é uma coisa. Mas às vezes a sabedoria é você ficar em silêncio. E não partir para cima. Ficar em silêncio. Aí eles acham que eu sou ingênuo. Mas quem fala que eu sou ingênuo, não está entendendo o que a gente está passando. Você está entendendo, amado? Você está compreendendo o que Deus está falando? Salomão, como ele teve sabedoria de Deus, ele falou assim, há tempo de falar e tempo de ficar quieto. O problema é que quando tem um conflito, às vezes a pessoa quer falar e ela quer que
o discurso dela prevaleça, mas às vezes o discurso dela está errado também. Aí o conflito piora, a situação piora, né? Aí a poeira levanta, é uma confusão complicada, né? Então, tem que entender isso. E outra coisa importante também, você tem que tomar muito cuidado quando tem alguém que se levanta com uma bandeira defendendo alguma coisa que vai contra os princípios da palavra e você compra a visão daquela pessoa, você está sendo conivente com aquela galera. Você está entendendo? Então, se você é um bom cristão, você tem que ver, pera lá, alguém está levantando, levantar a bandeira é às vezes uma causa, defender alguma coisa na sociedade, alguma coisa, né? Tem que ver. Se tem base bíblica, tem sentido, opa, então vamos apoiar. Mas por trás disso, às vezes tem malandragem, né? Tem outros interesses. Então, às vezes, Deus não está mandando você comprar a briga dos outros. Deus não está mandando você entrar numa confusão aí, numa coisa que você não é chamado. Então, peça a Deus sabedoria e discernimento para isso, né? Então, Deus nos chamou para reconciliação, para apaziguar. Compreende isso? Está entendendo? Agora, Romanos 12, o verso 19, diz o que aqui? Deixa eu ler aqui para você. Romanos, capítulo 12, o verso 19. Diz o que, pastor? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Olha só que interessante. O verso 18 é a base do início da nossa conversa aqui, né? Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Ou porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, essa passagem aqui do verso 19, ela está acompanhada e traz aqui para a gente um alerta. Preste atenção. Isso aqui é um alerta contra o ato de se vingar e incentivar a entregar a vingança a Deus, que fará a retribuição justa. Ou seja, isso aqui está nos alertando que não é eu e você que vamos vingar alguém que nos prejudicou, mas ele está incentivando você a entregar essa vingança para Deus. Fala: Deus, eu entrego nas tuas mãos, porque o Senhor sabe o que tem que fazer, porque eu não sei, porque o humano falha. Você está entendendo? Inclusive, pegando um gancho aqui, eu quero informá-los, né? Algo importante. Preste bem atenção no que eu vou falar aí. Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu sei que você está prestando atenção, mas é só para chamar a sua atenção mesmo. Que às vezes eu repito isso aqui, para você não perder a atenção. Olha só, é interessante que Deus, Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe o que está dentro de mim e de você. Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. Então, Ele nos chamou para pacificar. Ele nos chamou para sermos bênçãos, a começar dentro do nosso lar. Então, Deus não quer que você se vingue. Então, entregue para Deus. Aqui, o ouvinte aqui, eu estava pesquisando aqui, o ouvinte que mandou aqui para nós, aqui, nosso irmão aqui, ele falou algo aqui que eu vou tirar um proveito disso aqui, quer ver? Ele falou justamente da oração, acho que é parte da oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso, né? Aqui, quer ver? Ele diz assim, olha, coisas incríveis acontecem quando a gente diz, olha só, a gente diz: Deus, seja feita a tua vontade. É isso aqui. Faça a vontade de Deus. Porque às vezes a nossa vontade é torcer o pescoço do outro mesmo. Pensa que não, oxa, você é humano, irmão. Não vem se postar de anjo aí que tu não é, não. Entendeu? Mas Deus não quer isso, misericórdia, né? Não que você vai fazer literalmente, né? Aquela coisa que passa na mente rapidinho. Se eu pudesse eu fazia isso, mas não é bom fazer. Isso não é legal, isso não é nem lícito, entendeu?
Então não é para a gente fazer isso. Então, mas Deus sabe o que faz. Deus é o justo juiz. Ele sabe de tudo. E é Ele. Então, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. De forma alguma. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não agredi ninguém. Mas tem gente que na mente ele já bola uma ideia maluca. Na cabeça dele, ele fala, se eu pudesse, eu fazia isso, fazia aquilo. Então você já está arquitetando. É um perigo esses pensamentos. Porque é assim que gera outros problemas. A pessoa pensa e vai alimentando esse pensamento ruim, daqui a pouco ela pratica. Aí que vai dar gravíssimos problemas para esta pessoa e para os outros. Então nós temos que compreender que Deus, Jesus, ele diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então ele deixou a paz dele para nós, a verdadeira paz interior que mora dentro de nós, entendeu? E debaixo dessa paz você vai ter paz e você vai levar essa paz ao seu lar, à sua cidade, à nossa nação e onde mais quer que você for. Você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo, entendeu? É isso que Deus está falando. Eu quero encerrar com a oração, mas antes da oração eu quero falar duas coisas. Primeiro, leia as Escrituras todo dia e ore todo dia. Outra coisa, seja um agente de Deus. Seja um semeador no ministério, agindo Deus quem impedirá. Você que ainda não é e me escuta há 10 anos, mas nunca semeou. Irmão, está na hora, irmão. A hora é agora, você não está entendendo? Faz parte. Você não é obrigado, mas se toca. Porque se nós estamos aqui no ar, é porque tem outras pessoas ajudando. Exatamente. Exatamente. Se eu estou aqui mais de 20 anos, é porque teve gente que sempre apoiou. Uns apoiam por um período, aí eles param, aí Deus levanta outros. Eu queria que ninguém desistisse, mas é a decisão de cada pessoa, entendeu? Mas semeie, seja um semeador. Plante uma semente ainda hoje, se for possível. Semeie com amor, com alegria, com fé, entendeu? Deus vai dar a semente. Eu lanço um desafio aqui, se você falar, Deus, eu quero semear uma semente financeira no Agindo Deus. Deus vai mandar semente para você. Eu sei, eu prego o evangelho há 30 anos, gente. O que é isso? Não nasci ontem, não. Eu sei o que eu estou falando. Funciona. Por quê? Porque Deus conhece a intenção do teu coração. Ele sabe se realmente você tem palavra ou não. Aí Ele vai mandar semente para você. É profético. Acontece isso aqui. Seja uma pessoa generosa, que ajude, que semeie. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou orando, pastor, para que esse programa nunca saia do ar e fique até a volta de Jesus. E eu agradeço, essas pessoas são sinceras, são pessoas de oração. E isso é importante, continue orando sim. Obrigado, arigatô. Muito obrigado. Mas tem que ter a semente financeira também. Porque quando chega no dia de acertar com a rádio, se eu chegar no diretor e falar, eu vim fazer uma oração para pagar a conta, ele vai falar, esse pastor deve estar louco. Pastor, oração, tem que pagar a conta. Não é assim com você também? Então eu não estou querendo intimidar ninguém, eu só estou querendo que você ponha a mão na consciência e seja um semeador o mais rápido possível. Entendeu? Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima sexta-feira, um excelente e abençoado final de semana, tá? E domingo, 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você é muito bem-vindo, caso queira estar no presencial. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por estar fechando aqui a semana aqui pela Marumbi AM de Curitiba, dessa sexta-feira especial. Quero te agradecer pela palavra que o Senhor me deu. Quero te agradecer por cada pessoa que, com amor e carinho, nos recebe com tanta alegria. Alguns estão me ouvindo aí na sala da sua casa, talvez na cozinha, talvez dentro do seu carro, na loja, no escritório, enfim. Ouvintes até lá em Brasília, na farmácia, nos ouvindo. Deus, que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre todos nós. Eu oro em favor dos empreendedores, dos profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, aquele que tem a sua própria empresa, os autônomos, os empregados também de CLT, enfim, o trabalhador. Abençoa esse homem, essa mulher que trabalha, que faz a coisa honestamente, corretamente, que ele cresça, prospere, a loja dele possa crescer, desenvolver, que esse negócio possa ir para frente, para que ele tenha até filiais, e com isso ele vai dar emprego para mais gente. Então, que de fato eu sei que
Muitos crescerão dessa forma, porque trabalham e faz a coisa certa e Deus a abençoará, em nome de Jesus. Deus abençoe a água que eu separei, que após a oração seja um remédio espiritual. E pedimos também a tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste, essa nação seja abalada pelo teu poder. E cremos que o Senhor fará maravilhas, como tem feito nessa nação. E assim oramos também por todos os ouvintes do planeta Terra. Onde chegar essa reflexão e esta oração, chega ali o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.